Seja muito bem-vindo a mais uma psicografia de Deus. Deixa teu espírito curtir, compartilhar e não esquece de comentar esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a psicografia do reino. Porque o nosso vídeo anterior, onde eu falei sobre a psicografia do inferno, deu o que falar. Então hoje eu vim compartilhar com você mais uma psicografia de Deus, diretamente da mente do todo, e falar sobre a psicografia do reino, a psicografia do céu. Para falar sobre a psicografia do reino, eu vou trazer para você uma passagem bíblica. Aline, parece que tu é muito religiosa, parece que tu tá conectada a alguma religião, alguma coisa. Não, eu sou uma pessoa espiritualizada e espiritual. Geralmente eu trago alguns versículos bíblicos ou passagens bíblicas porque é um livro conhecido praticamente por toda a humanidade. Então, hoje, para falar sobre a psicografia do reino, e quem é que não quer viver no reino dos céus? Quem é que não quer viver no reino de Deus? Trazer à terra o reino de Deus. Se você quer viver no reino dos céus, no reino do todo, comenta aí, eu quero. Eu tomo posse do reino de Deus aqui na terra sobre a minha vida. Então, para falar sobre a psicografia do reino, eu trago uma passagem bíblica, eu não vou lê-la, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas lá em Gálatas diz o seguinte: sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Como foi que chegou essa psicografia até a mim? Eu estava questionando todo em relação ao que a gente muito escuta sobre os assuntos da expansão da consciência, sobre a questão do sentir. Não sei se você já ouviu, alguém falando em vídeos sobre a expansão da consciência, sobre o pensar e o sentir. Muitas pessoas dizem que só pensar não te trará resultados, mas que o sentir, sim, ele te trará bastante resultado. E aí eu questionando todo, E aí eu perguntei: o que é sentir? O que provoca aqui na 3D em nós, seres humanos, sentimentos? E daí o todo começou a trazer a psicografia do reino, dando-me o exemplo dessa passagem bíblica. E o que foi que o todo te falou, Aline? Foi o seguinte: os nossos comportamentos, eles são reflexo dos nossos sentimentos. Calma que eu vou explicar. Quando você sente uma raiva, quando você sente uma tristeza, quando você sente uma angústia, você tem certos comportamentos. Então, esses sentimentos vai levar você a ter comportamentos. É por isso que se fala tanto em criar hábitos, tudo, mas só que se você não sentir motivação ou não sentir algo que impulsione a ter certos comportamentos, você não vai ter aquele comportamento. E o que faz você ter comportamentos? Sentimentos. Se você tiver com raiva, você tem um comportamento. Se você tiver uma alegria, você tem outro comportamento. Então, são sentimentos
que você sente que vai te levar a ter comportamentos onde você pode alcançar os seus objetivos, ou você pode ter um comportamento explosivo onde você perdeu o controle da situação, o controle de tudo, vamos dizer assim, naquele momento. Então, o que nos leva a ter comportamentos? Sentimentos. Só que existe dois tipos de sentimentos. Existem os sentimentos que estão ligados à nossa carne e existem sentimentos que estão ligados ao nosso espírito. Gente, quando o todo me revelou isso, geralmente isso é de madrugada, eu fico sorrindo, sabe? Porque assim, como eu não pensei nisso antes, né? Conhecendo tão bem a Bíblia como eu a conheço. E aí, o todo começou a psicografar para mim, a revelar o que eu tinha que colocar na psicografia. E aí eu fui procurar o texto bíblico onde fala sobre os frutos da carne e o fruto do espírito. Mas Aline, a gente pensa assim, que os frutos da carne tá ligado aos desejos carnais. E não é bem assim. Os frutos da carne são os frutos do ego. A nossa carne, quando a gente ler lá que os frutos da carne, os frutos do ego são. E aí lá no texto bíblico vai falar quais são os frutos da carne. Adultério, inveja, ódio, tristeza, ira, e ele vai falando, né? Lascívia, orgia, não sei o que, ele vai dizendo quais são os frutos do ego, os frutos da carne. Porque o nosso ego, ele deseja ardentemente e ele tem em cima desse desejo a luta. É tanto que se a gente for ler toda essa passagem bíblica, que se eu não me engano é em Gálatas 4, não, Gálatas 5. Gálatas 5. Eu até deixei aqui a Bíblia aberta. Então, em Gálatas 5, quando ele fala dos desejos, são os desejos da carne. Não que você não possa ter desejos, mas esses desejos do ego, eles geram certos tipos de sentimentos que gerarão em você certos comportamentos. Então, quando lá diz a ira, o ódio, a inveja, a feitiçaria de você querer fazer mal ao próximo. Então, quando a gente lê esse versículo, desde lá do começo, ele fala que, resumindo toda a lei, né? Que a lei lá de Moisés, não matará, não furtará, não sei o que, né? Os 10 mandamentos, ele diz que, resumindo tudo isso, amará o teu próximo como a ti mesmo, porque a lei é o amor. Se você tiver amor na sua vida, você não vai ter esses sentimentos contra o teu irmão, contra o próximo, contra a outra parte do todo. Tu não vai brigar contigo mesmo. Porque eu não posso brigar com o outro, porque o outro sou eu e eu sou o outro e nós somos o todo. Então amarás o teu irmão como a ti mesmo. Por quê? Porque o outro sou eu. Como é que eu digo, né? E essa foi uma pergunta, como é que tu diz que te ama e não ama o teu próximo? Porque o próximo, o outro, sou eu. Somos as partes de um todo, ou seja, somos o próprio todo. Então, se eu brigo com meu irmão, eu brigo comigo mesmo. Se eu brigo com meu vizinho, eu brigo comigo mesmo. Então, esses frutos é o que falamos no vídeo passado, é que nos levam para o inferno.
E aí você vai assistir o vídeo anterior que eu vou te falar o que é o inferno. Então, quando você tem esses sentimentos que te geram certos comportamentos do ego, através do ego, você fica no inferno. Então tu não vais herdar o reino. Não tem como tu ir para o céu. E aí o todo continuou falando. Só que existe frutos, Aline, do Espírito. Não é do Espírito de Deus, são frutos do meu espírito, do meu eu, da minha essência, de quem verdadeiramente eu sou, do meu verdadeiro eu. Existem espíritos que vêm do meu verdadeiro eu. Só que a humanidade está tão ligada com o ego, com a competitividade, né? Que ontem eu estava até lendo uma reportagem de um cara super influente na internet, onde ele aflora demais o ego das pessoas e tem gente até morrendo por conta disso. Então entenda que a lei universal é o amor. O amor não existe competitividade. No amor não existe ciúme daquele que está conquistando e eu não. Não existe competitividade, ira, ciúme. Quando você está conectado ao reino, ao todo. E o fruto dos espíritos é que nos levam até o reino, até o céu. É o amor, a alegria, a felicidade, a paciência, a comunhão, a compaixão. Esses são os frutos do Espírito. E aí, eu perguntei ao todo, como sentir? Porque, gente, os frutos do ego, os frutos da carne, é muito fácil você sentir. É muito fácil você sentir raiva, é muito fácil você sentir inveja, é muito fácil você sentir ciúme, é muito fácil você sentir ódio, sabe? Tristeza. É muito fácil o teu irmão falar alguma coisa e tu se sentir ofendido, tu se sentir com raiva. É muito fácil, porque a carne tá aqui, a matéria, o ego tá, sabe? A pessoa tá personificada no ego dela. Então, quando o ego dela é confrontado, meu filho, aí sai de baixo que o negócio pega. É fácil demais se conectar com os frutos da carne. Mas e os frutos do Espírito? Mas e os frutos do Espírito, Aline? Como se conectar com essa humanidade doente, competitiva, que um luta contra o outro? Como sentir? Como sentir os frutos do Espírito para termos comportamentos espirituais, comportamentos amáveis nas nossas vidas? Sabe aquela passagem bíblica que diz que um espírito testifica com o outro? Quando você está conectado na fonte inesgotável de amor, você emana amor. Quando você está conectado na fonte inesgotável de alegria, você emana alegria. Então você testifica com outro espírito, entrega para ele aquilo que você está transbordando de tanto amor. E existe uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável, infinita, de amor, alegria, paz, comunhão, compaixão. E essa fonte inesgotável é o todo.
E quando o todo me fala isso, Aline, se tu não estiver conectada comigo, eu sou o amor. Eu não tenho amor. Eu sou o próprio amor. Eu sou a alegria. Eu sou a própria alegria. Não tem como. Se você não se conectar comigo, você não pode sentir amor para ter comportamentos agradáveis, amáveis. E como? Lá em Gálatas diz que a carne, o ego, luta contra o espírito, os frutos da carne lutam contra o espírito e os frutos do espírito contra a carne, porque a tua essência quer aflorar. O teu átomo Deus quer ficar evidente na tua vida, a tua centelha divina, queira lá o nome que você fala, mas eu chamo de átomo Deus. Existe um átomo Deus dentro de cada um de nós que quer florir, sabe? E se nós não nos conectarmos com esse átomo Deus, a nossa vida vai ladeira abaixo. Pode ter muitas conquistas, você pode acumular riquezas aqui nesse mundo, mas não tem sentido. Porque o ego, ele não quer que isso aconteça, porque ele quer ficar evidente o tempo todo nas nossas vidas. O ego pira, a carne pira com os frutos do espírito. Como assim? Vamos competir, vamos ganhar, vamos acumular, vamos dar rasteira ali. Que raiva, que ódio. Você não pode fazer isso. E ele quer falar, gritar mais alto. E não pode. Não é que não pode, não deveria, né? Mas é o que acontece. E se nos conectarmos à fonte, que aqui fala, deixa eu pegar aqui rapidinho o que ele diz. Que se a gente se conectar com os frutos do Espírito, a gente herda o reino. O reino está presente nas nossas vidas, se estivermos conectados com os frutos do Espírito. Sim, Aline, fala de enrolação, como é que nós vamos nos conectar com os frutos do Espírito? Como se conectar com Deus? Através da meditação. Através da presença do agora. Quando fala que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, ele não é onipassado e nem onifuturo, ele é onipresente. É só no agora, na mente meditativa, que você se conecta com os frutos do Espírito, com a fonte inesgotável de paz, de amor, de tranquilidade, de alegria, de felicidade, de abundância. E aí vai dizer que pela árvore, pelo fruto, conhecereis a árvore. Qual árvore você tem sido? A árvore do ego ou uma árvore do espírito? Fala aí pra mim, confessa. Seja verdadeiro com você. Que árvore, que tipo de árvore você tem sido? Uma árvore do ego, da carne, ou uma árvore do espírito? Onde plantada à beira, renova suas folhagens todos os dias.
todos os instantes. Então, que você entenda através desse vídeo que você tem uma fonte inesgotável dentro de você de amor, de alegria, de paz, de todos os frutos do Espírito. Dentro de você existe um átomo Deus, que é ligado, que é o próprio todo. Existe uma fonte inesgotável dentro de você. Basta você se conectar. Se conecte com o reino de Deus, com o reino dos céus, com o reino do todo. Essa é mais uma psicografia de Deus. A psicografia do reino. Podemos ter sentimentos que nos levarão a comportamentos. Comportamentos do ego, da carne. E também podemos nos conectar com sentimentos do espírito e termos comportamentos do espírito. Então, hoje, faça como eu falei no vídeo anterior. Observe quais os caminhos que te levam a ter sentimentos e gerar comportamentos do ego, da carne, e quais os caminhos que te levam a terem sentimentos e comportamentos do espírito. O amor inesgotável. Se você tem amor inesgotável, alegria, felicidade, abundância, você não vive em guerra. Você não vive preocupado. Você não vive desesperado. Você sempre sabe o que tem que fazer. E sempre que você for levado até o inferno, você pode voltar para o céu. O próprio Jesus, ele foi para o inferno várias vezes. A Bíblia conta, ele teve vários encontros com o diabo. E ele voltava. Ele se reconectava para o reino. Ele se voltava para o Pai, para o todo. É uma mesma... Os frutos da carne e os frutos do espírito são as polaridades que falam. O polo negativo e o polo positivo. O polo negativo, digamos assim, porque tudo está no todo, o polo negativo é o polo. Você se conecta com ele através do ego, dos frutos, dos sentimentos da carne, do ego. É o polo negativo. Aline, como é que eu posso mudar a minha vibração e ir para colocar o meu pêndulo para o polo positivo? Se conectando com todo, através de uma mente meditativa, através da presença, através da prática da presença, da meditação. Você se conecta com o todo. Você se conecta com o polo positivo. Você muda a vibração. Reflita sobre isso. Obrigada a todos. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!